Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa que foi criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e sigam o @O Podcast é Delas. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Raquel Gomes. Eu sou Stefania Amaral. E antes de começar, só aviso que minha voz tá um pouquinho alterada porque eu tô resfriada. E nesse programa de hoje, em formato Drops, a gente vai conversar um pouco sobre o mais recente filme do universo cinemático da Marvel, o Capitão Marvel, né? Mesmo, né? Com esse nome. O filme ele estreou nos cinemas no dia 7 de março e ele é dirigido pela Anna Boden em parceria com o Ryan Fleck. O primeiro filme que a Anna Boden dirigiu foi o curta, que era um documentário, Have You Seen This Man, de 2003. Depois ela dirigiu outro documentário, Young Rebels, em 2005, e em 2006 ela escreveu o roteiro de Ralph Nelson, Encurralados, que foi um sucesso indie enorme na época, todo mundo comentava, né? E ela não dirigiu Ralph Nelson, né? Quem dirigiu foi só o Ryan Fleck. E em 2008 foi a vez do filme Sugar, em 2010 Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, e em 2015 Parceiros de Jogo. Todos esses filmes são filmes pequenos, são focados no desenvolvimento dos personagens e são escritos e dirigidos em parceria com o Ryan Fleck. Aí a gente chega no Capitã Marvel, que é o primeiro filme de grande produção dessa dupla, que é interessante que o estúdio contratou justamente uma dupla de diretores de filmes indies focados no desenvolvimento dos personagens, né? E aí a gente pode pensar o quanto que isso funciona dentro da franquia e o quanto que não funciona, né? E o filme ele conta a história da Carol Danvers, que é uma terráquea que vive entre os alienígenas Kree, sob o nome de Veers, e precisa ajudar eles a deter os Skrulls. Ou pelo menos é isso que ela acredita no começo do filme, né? E apesar do filme, desde antes da estreia, ter sido atacado por homens nerds e tem recebido críticas como quem lacra não lucra, no momento que a gente está gravando aqui esse Drops, o Capitão Marvel já arrecadou mais de 800 milhões de bilheteria, superando o desempenho de quase todos os filmes da Marvel no mesmo período em cartaz. E a arrecadação foi acima das projeções do próprio estúdio. E, se para alguns homens brancos qualquer coisa que não tenha eles como protagonistas é lacração, esse filme mostra, junto com Podres de Ricos, Mulher Maravilha, Pantera Negra, que talvez assim é possível lucrar e muito, né? E então, meninas, o que vocês acharam do Capitã Marvel? Que eu achei um bom filme, principalmente em relação a considerar todo o universo, né, a todos os filmes ali, desde 2008, eu acho que ele se posiciona bem como uma história de origem, ao mesmo tempo também é uma história que tem a sua importância para o final dessa odisseia, e aí eu gosto muito de como desenvolveram também a personagem no sentido de jornada, porque traz ali a jornada da heroína. Eu acho que ela se adequa bastante. E, cara, é anos 90, então juntou personagem feminina, protagonista, mais anos 90, eu me senti super contemplada, assim. Então eu curti, acho que é um bom filme pipoca, com alguns problemas que a gente pode discutir aqui ao longo do podcast. Isso de ser ambientado nos anos 90 é a minha parte preferida, assim, no momento que ela cai na blockbuster ali diante, tudo que não tem a ver com espaço, né, e vocês me conhecem, como que eu adoro isso, né, herói, espaço, batalhas, nesse sentido, então eu gosto da parte na Terra, assim, nos anos 90, e quando ela chega ali, tem pôsteres de banda que eu adoro, assim, tipo Smashing Pumpkins, da PJ Harvey, e a trilha, né, com Garbage,
Foi o que me levou pro cinema, na verdade. Assim, eu tava desanimada e aí meus amigos falaram, velho, tem tipo altas bandas de mulher, você vai gostar muito e tal. E ela com a blusa do Nine Inch Nails e... todos os motivos errados, vocês podem imaginar, foi o que mais me fez gostar do filme, assim. Foi essas referências culturais que colocaram. E passa no meu selo Faustina, né? Aquele gato fantástico, que eu amei, coisa mais fofa. Eu espero que a cena pós-crédito seja CGI, assim, porque eu fiquei um pouco preocupada com o gato. Mas tirando isso, né, se eles forçaram ele fazer alguma coisa ali naquele momento. Mas, inclusive, eu não costumo curtir filme de herói, eu gosto da Mulher Maravilha. Mas eu fiquei mó afim de ver o Avengers, como é que chama? Ultimato. Eu não gosto de ver trailer também, mas eu tava lá no cinema já e vi, e achei bad vibe, assim, achei interessante. E sabendo que teremos um retorno aí da Capitã Marvel, que eu fiquei fã dela, quero ir no cinema ver, olha só. Pessoa que nunca leu o gibi tá aí curtindo essas coisas. Pois é, eu também gostei muito dessa coisa da ambientação dos anos 90, foi um dos aspectos que mais me empolgou. Quando tocou Celebrity Skin nos créditos. Ali no final. Eu fiquei assim, gente, melhor música de festinhas de todos os tempos. Sim. Voltei pra adolescência total. É muito bom. Não, quando tocou TLC, cara. Nossa. Nossa. Quanto tempo eu não escutava essa música assim. Sim. Mas eu fiquei um pouco com a sensação de que o filme é anticlimático, assim. Não que ele seja em baixa, no sentido de não ter emoção e tal, não ter uma ação à altura, mas é que eu senti falta de ele ter o grande momento de clímax. Parece que o desfecho não entrega um clímax, assim, né? E tem esse problema recorrente de filmes de super-heróis, né, que geralmente os vilões não correspondem à qualidade dos heróis, assim, né? Então, às vezes fica um arco meio sem graça quando se trata do embate com o vilão, né? Mas o que me incomodou mesmo pra mim foi essa coisa do timing, assim, porque levou tanto tempo pra Marvel fazer esse primeiro filme com uma heroína protagonista que, sei lá, eu acho que eles deveriam ter feito algo muito melhor pra compensar, sabe? Porque, sei lá, 5 anos atrás eles poderiam ter feito um filme da Viúva Negra, não fizeram. E aí, nesse meio tempo, já teve Mulher Maravilha, já teve Pantera Negra, que são filmes que eu considero superiores em alguns aspectos, né? E aí, eu fiquei sentindo como que ele não avançou, sabe? Nesses aspectos de narrativas com personagens protagonistas que não são o herói, que é um homem branco, né? Os dois aspectos que mais me incomodaram nesse sentido é um que é recorrente nesses filmes de super-herói, que é o militarismo, né? Que é algo que eu já tinha comentado no filme da Mulher Maravilha que me incomodou. E aqui ela literalmente pega as cores do exército americano para defender, assim, né? Ela se coloca como alguém que tá lutando pelas cores do exército. Então, eles falam em lutar contra o genocídio, mas é esse exército que pratica o genocídio, né? Então, acho que entra em uma certa contradição. E outra coisa é o constante queerbait, né? Porque nesse universo da Marvel, né, pessoas LGBT não existem, né? E a gente digamos assim, provocado com memórias que ela tem em relação a Maria Rambeau. A gente vê ela naquelas lembranças e existe esse reencontro, existe a Maria falando, você sumiu e eu não te vi por todos esses anos, e elas são só amigas, assim. E eu acho isso bastante decepcionante, sabe? Porque as pessoas já estão por aí falando, por causa das cenas do trailer dos Vingadores, né, que, porque Capitã Marvel não vai ficar com o Thor, como estão dizendo, porque ela é lésbica, ou ela é bissexual, ou qualquer coisa, mas assim, a Marvel, ela não coloca isso na história, ela só coloca um queerbait extremamente frustrante. Então parece que a gente nunca consegue se ver ali naquela história, né? Eles não tomam a decisão de colocar o personagem LGBT nessa narrativa. Eu concordo com essa questão do militarismo, concordo com a questão do vilão, só que eu acho que são problemas de todos os filmes da Fórmula Marvel, sim. Assim, é uma questão que tá ali, né? Sempre, é constante, assim. Então eu meio que
isenta o filme dessa culpa, digamos assim, por ser algo que está dentro de um universo mesmo criado, uma fórmula mesmo criada, e que dificilmente eles iam sair dela. Uhum. Agora, e a questão do anticlimático, eu acho que é um filme que tem, eu não diria anticlimático, para mim, eu acho que ele opera por outras formas, assim, de clímax, sabe? E eu acho que o impacto que Mulher Maravilha trouxe pra gente como o primeiro filme, não tem como se repetir. Então, eu acabei não criando grandes expectativas para esse, porque eu acho que esse impacto que eu tive com Mulher Maravilha, ele já foi assim, a minha... Como se tivesse resolvido, sabe, essa questão, tipo assim, de eu me emocionar com essa figura feminina ali, sendo essa super-heroína. Então eu fui, assim, de mente aberta mesmo, para ver como que eles iam trabalhar isso, se eles iam colocar alguma questão feminista, como que eles iam trabalhar. Então eu fui de boas e sem tanta expectativa eu consegui não querer mais do que eles entregaram. Então eu fiquei de acordo, assim. Agora, em relação a queerbait, eu não consegui enxergar a relação das duas como uma relação lésbica, assim. Eu entendi como uma amizade entre mulheres, mesmo. Não sei como são as personagens nos quadrinhos, porque eu também não leio os quadrinhos, gente. Sempre falando em todos os podcasts que eu não conheço os quadrinhos da Marvel. Os quadrinhos que eu li era tipo Turma da Mônica, às vezes X-Men, assim, às vezes. Então eu não sei como elas são nos quadrinhos e, enfim, baseando só no filme, pra mim é uma relação de amizade mesmo, entre mulheres. Mas o que eu acho curioso é que tem sido muito celebrado o fato de que esse é um filme de heroína, ou de herói, num sentido mais amplo de subgênero, né, que não tem um romance, né, porque todos esses filmes, Marvel, DC, tem romances, né. Sim. E isso também a gente chegou a comentar, eu acho que na época que a gente gravou sobre Mulher Maravilha, sobre o quanto que era forçada, assim, meio que na história, o romancezinho dela, né, com o Capitão Kirk lá, esqueci o nome dele. Também esqueci. Era o capitão. E também, assim, que ela vivia nesse mundo de Amazonas, né, que só tinham mulheres, e eles não davam pistas e não aproveitavam isso também para abordar a questão do relacionamento entre mulheres, né? E aí o que eu acho curioso é isso, assim, que nesse filme em que tá sendo celebrado o fato de que não existe um romance, o que é bacana, mas a personagem tá sendo lida pelo público como uma personagem LGBT, ou seja, os personagens LGBT, eles não têm direito ao romance. E aí eu lembrei de quando a gente comentou no Oscar do ano passado sobre o Estrelas Além do Tempo, né? Que tem um romancezinho ali no meio também, mas que a gente comentou que isso não era algo negativo, porque embora esses romances são sempre colocados como forçados nos filmes, aí entra a questão da solidão da mulher negra, né, e retratar esse romance com essa protagonista negra, né, e aí aqui a personagem tá sendo lida como lésbica, ou pelo menos bissexual, pelo público, mas ela não tem o direito ao romance. Ah, tá, porque eu, no caso, não fiz essa leitura. Sim, e com quem eu conversei também, tipo, não teve essa leitura de um relacionamento entre as duas que não fosse o de amizade, assim. Mas realmente eu concordo em relação a esse problema geral do queerbait. Eu acho que eles ainda não estão, sei lá, parece que falta coragem, ou que eles estão com medo de abordar esse tipo de relacionamento de uma forma mais aberta nesse cinemão, né, nesse cinema comercial, blockbuster. Isso é fato. Eu também não sabia que tinha dessas assim. Fui assistir o filme sem ter lido nunca sobre ela, de bi e tal, e admirei a relação entre as duas amigas. Assim, foi até um momento que eu chorei, porque eu sou essa manteiga derretida mesmo, porque eu achei linda assim, a admiração delas uma pela outra e tal, e os momentos de nostalgia. E é uma pena, né, que tenha, se for mesmo, tenham transformado isso, né, numa amizade, e era mais do que isso, né. Seria cabuloso se conseguissem levar isso pro cinema, passando por cima de todos esses medos aí e preconceitos, né. E sobre isso, mas eu acho que em relação à representatividade, é um absurdo isso, mas eu não vi Pantera Negra ainda. Verei,
É uma pena não ter Olha visto só. no cinema. Não, eu perdi muita coisa assim, durante o mestrado de cinema, não vi nada do Oscar, então nesse período todo, assim, eu tô devendo muito mesmo. Mas, apesar de ter gostado da trilha, eu fiquei um pouco confusa com Come As You Are do Nirvana, assim. Eu não gosto tanto de Nirvana igual eu sou doente com Hole, mas achei meio desconecto, assim. Não sei, podia ser outra banda com mulher, aquelas chatas, né? Tem tantas. E, por exemplo, a Just a Girl do No Doubt encaixou perfeito, né? Porque tinha acabado de falar uma cena, eu sou só uma humana, e fazer aquela montagem linda, com várias cenas ela se levantando. E aí sim ficou muito adequado, né? Outro ponto de representatividade que eu achei interessante foi colocar a Annette Bening como a inteligência superior, né? Uma personagem mulher forte, também mais velha. Mas não teve como eu não lembrar e rir bastante daquele filme Acima das Nuvens, do Olivier Assayas, que tem a Juliette Binoche. Ah, verdade. E tem uma cena que ela faz um sci-fi, que ela atua num sci-fi. E é meio ridículo, assim, tipo, ela é uma atriz que nunca fez esse tipo de coisa, ela vai pro espaço, aí eu fiquei em conflito, assim, com essas cenas e lembrei disso. Mas, no geral, eu não gosto de nada assim, dessas cenas que tinham eles batalhando, eu quase dormia, como sempre, né? Mas eu ignorei isso e de boas. Divertido. E algumas cenas de luta, a do metrô eu adorei, por exemplo. Ah, sim. A do metrô eu gostei também, a do metrô foi bem massa, ela com a senhorinha, porque ela sabia que, né, não era só uma senhorinha. E eu me surpreendi, de fato, não foi uma coisa previsível pra mim, as surpresas que ela teve, assim, com quem é vilão, quem não é, sabe? Pra mim, realmente me pegou, assim. Aquela pontinha do Stan Lee no metrô mesmo, foi lindo. Bem rapidinho, assim, né? Foi bem legal aquilo. Percebi muita gente, assim, no cinema, quando eu fui ver, né, meio emocionado quando apareceu Stan Lee, né, e eu não consigo, assim, porque ele tem inúmeras denúncias de assédio sexual também, né, então... Ixi, mas é foda, né? É só você começar a simpatizar com o velhinho que você vai descobrindo os podres, é foda. A empresa que fornecia as funcionárias que trabalhavam na casa, para ele, não sei se era numa casa, num asilo, sei lá, as enfermeiras, diz que todas as que passaram por lá disseram que foram sexualmente assediadas por ele. Também. Nossa. Eu já não tinha uma coisa assim muito com ele, porque eu não tenho isso com gibi, né? Eu não sou nem aí com a morte, com a glamorização. É porque a gente pensava, o velhinho criou, o velhinho morreu, né? Exatamente, é como se não tivesse sido um ser humano podre antes, então... É complicado, né? Acho que só o Keanu Reeves tá idôneo aí como homem branco mesmo. Por enquanto. Vamos ao selo Keanu Reeves de não boy lixo. Adorei. Vai ser difícil esse. Esse critério é difícil. Selo Kiana. Selo Kiana. E minha amiga até falou assim, ela não é um personagem muito carismático, mas eu acho que combina. Também. Até o estilo da Brie Larson, assim, como atriz, eu não acho que ela é uma atriz que força a barra de beleza, sabe? Eu acho que ela é bem, assim, beleza normal, beleza natural, não é nada muito forçado. Eu achei que ficou bacana isso. Ela ser meio cara fechada mesmo, assim, não me pede pra sorrir. Tem até algumas divulgações da Capitã Marvel com essa frase, né? Então eu me identifiquei bastante com essa vibe, assim. E o Samuel Jackson também tá ótimo, assim, tá hilário. Eu gostei muito. De todas as cenas nos anos 90, assim, eles tentando abrir o disquete, carregando, sabe? Aqueles computadores antigos, os carros quadradão. Então isso aí no filme já precisava nada mais pra mim, assim. Tecnologia péssima. Gostei demais, assim, desses pontos todos. Lacrou. Sobre essa coisa de ela não ser carismática e tal, eu também acho que, assim, foi o tom ideal pro personagem, porque, primeiro, porque ela é uma mulher que tá completamente perdida no sentido de saber quem que ela é, de onde ela vem, e, ao mesmo tempo, ela tem que fingir, aliás, ela tem que tentar passar o máximo de força e de obstinação, né, então eu acho que é meio que até uma dualidade, assim, do quanto que ela tá dentro de si perdida, né, com essas lacunas de memória, sem saber quem é, e
sem poder transparecer isso, porque isso seria uma espécie de fragilidade, seria lido como fragilidade. Então, acho que por isso que tem esse tom de distanciamento, assim, porque ela realmente está vivendo um conflito tanto interno, que ela está tentando não passar para as outras pessoas, e essa luta, né, da intergaláctica e tudo mais. Então, para mim, ela deu o tom correto, assim. E, assim, não precisa também, né, tipo, a gente é uma heroína diferente, eu acho que né, a gente sempre lembra, tal, da Mulher Maravilha, né, é inevitável, a Mulher Maravilha é carismática, tem aquela coisa da justiça, da bondade, é uma outra personalidade, digamos assim. Essa aqui a gente não pode esperar o mesmo. Então é legal até também para pensar uma outra heroína, um outro jeito de ser heroína sem ter que passar por esse carisma, né? E assim, vendo a capacidade, né, o alcance dos poderes dela, né? Eu tô com a Estê, eu também fico um pouco ansiosa pelo próximo Vingadores, até porque eu geralmente não me empolgo muito com esses filmes da Marvel, assim, né? Mas o filme dos Vingadores, o Guerra Infinita, né? Eu achei incrível, assim, eu achei muito acima da média em relação a esses filmes que seguem um padrão, né, Marvel. E a cena pós-crédito, quando aparece o pager dela, né, o beeper, não sei, né, eu fiquei, gente, esse filme vai ser foda, o da Capitã Marvel, né? Porque fez uma conexão de um jeito que tu sente o peso que ela vai ter pra história. E aí aqui volta, né, no filme da Capitã Marvel, naquele padrão de filme de origem. Talvez por isso também que seja um pouco anticlimático, porque o Guerra Infinita, ele foi um avanço na história em relação a essa sequência de filmes de origem que foram feitos, né? E aí... Mas ainda assim, quando a gente vê o alcance dos poderes dela, tu fica pensando o que vai ser isso quando houver realmente o confronto que vai ser o próximo filme, né? E essa cena que a Estê mencionou, que é a montagem uma sequência de montagem que é só mostrando ela se levantando porque ela é apenas uma humana, né? Eu achei incrível, assim. Pra mim foi um dos melhores momentos do filme. Me emocionou também. Nossa, pra mim também. Eu sou apaixonada. Pra mim, eu até escrevi na minha crítica que pra mim se equipara a cena da Mulher Maravilha na trincheira. Pra mim foi assim, o que me emocionou a nível pessoal mesmo, de pensar sobre questões femininas de superação, foi ali, sabe? Eu me vi completamente, sabe, numa representação muito maior do que estava se passando ali, assim. Aquilo foi muito bem construído, essa montagem. E porque tem isso também, que eu acho que o filme traz, que é bem legal, que são essas camadinhas de feminismo, assim. Por exemplo, tem o personagem do Jude Law, que está sempre tentando controlá-la. Tem a própria questão mesmo dela tentar se reencontrar, saber quem ela é primeiro, para poder conseguir lutar, conseguir ajudar o Fury, enfim. Então, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a nossa própria vivência, né, como mulher, assim. Esse reencontro com si mesma e toda a provação que ela passou desde criança, que também é constante, assim, essa coisa de ter que se provar, de estar em um ambiente que é majoritariamente masculino, que eles não querem que ela esteja, ou que eles acham que ela não é suficiente forte, ou suficiente capaz para estar ali. Então, isso eu gostei também, bastante. E no final das contas, isso que o Jude Law faz, uma das principais coisas que ele faz com ela é dizer que se ela não controlar as emoções dela, ela nunca vai conseguir dar conta dos poderes que ela tem, né? Então é bem aquilo que é sempre colocado para as mulheres que são excessivamente emotivas, se descontrolam, enfim, toda essa narrativa, esse discurso que é criado em torno da gente, né? E que o filme mostra que, na verdade, quando ela se sente à vontade, finalmente, de lidar justamente com essas emoções, de colocar para fora essas emoções e não de reprimir, é quando ela alcança o ápice do poder dela, né? Então, o filme também lida com isso, né? Eu, claro, vou ficar sempre um pouco desapontada, mas porque eu sou besta, porque nunca vai ser diferente disso.
que, de fato, o que é vendido como feminismo no filme é um feminismo liberal, militarista, de mercado, enfim, né? Mas é Marvel, é Disney, é Estados Unidos, e eu acho que no final não tem como ser muito diferente disso, assim. Exatamente. É por isso que eu falo por isso que eu falo da expectativa, sabe? Porque, cara, é o cinema mais comercial que tem, que, tipo, quando chega, ele toma todos os cinemas, né? Todas as sessões, todas as salas, assim. Então é pra isso, né? Inicialmente. E aí, até que eu queria até comentar, porque você falou do uniforme. A gente tava até reparando isso quando eu vi a primeira vez, porque quando eu falar gente, é porque eu vi com o Renato, tá, gente? E aí, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, lá vem. Mas se você for reparar, a maioria dos outros heróis também, tipo, Capitão América, Homem-Aranha, as cores dos uniformes. São sempre as cores dele. Inclusive, mas, por exemplo, da Mulher Maravilha, eles explicam como sendo a cor que ela já usava em Themyscira, né? E ali eles colocam como a fonte de inspiração dela o exército americano, né? Então é diferente, tipo, claro que em se tratando de semiótica, todos esses uniformes vêm do exército, né? Mas nesse filme ele tá sendo validado pelo heroísmo dela, entende? Tipo, tá no discurso o quanto que aquilo é uma instituição positiva e salvadora. Salvadora, né? Exatamente. Essa palavra de ser salvadora é a mais problemática ainda. Eu acho até que tem um avanço, assim, por exemplo, quando ela se questiona politicamente, né? Você pensa que seu inimigo é um, de repente você descobre que é mais embaixo. Eu acho aquilo sensacional, sabe? Sobre o questionamento da guerra toda. Você está guerreando para acabar com todas as guerras e perceber que, na verdade, era uma dominação lá do que você tá. Então, aquilo ali eu já achei assim, nossa. É bacana mesmo. Essa coisa de refugiado também, né? Inclusive, essa personagem da Annette Bening, que é a Marvel, né? Que é originalmente Capitã Marvel, nos quadrinhos, pelo que eu vi, é um homem. No filme é que fizeram uma mulher. Eu não sei se nos quadrinhos mais recentes eles também transformaram ela em uma mulher, adaptaram para ser uma mulher, mas originalmente o Capitão Marvel era um homem, e era esse Marvel que é a Annette Bening. Sim. Achei ótima essa mudança, porque, assim, é uma inspiração para ela, né? Essa pessoa, essa figura. E, além de tudo, é também uma outra interação com uma outra mulher, assim. Então, mais um pontinho pro teste Bechdel. Isso que eu também achei um dos pontos positivos aí em relação à Mulher Maravilha, porque no Mulher Maravilha ela era uma Smurfette, né? Quando ela sai de Themyscira, a equipe que ela consegue trabalhar junto e tudo é constituída só por homens. E aqui ela tem várias mulheres ao redor dela, né? Então, achei que foi bacana, assim, nesse sentido. Acho que até a filha da amiga dela foi uma personagem maravilhosa, assim, que para as menininhas que vão no cinema assistir, é incrível, né? Assim, essa possibilidade, tudo, essa inspiração da heroína, mulher e tudo, o encantamento que ela fica, como se fosse até aquela revoada que ela dá, que é tipo super-homem mesmo, assim, sabe? Aí fica criancinha hipnotizada aqui embaixo. Isso ficou bem bacana. Nossa, ela incentivando a mãe, né? Tipo, não fica assistindo maluco no pedaço aqui comigo, não. Trazer uma série dos anos 90 foda também nessas questões. Assim, então, achei muito bom essas coisas. Inclusive também a jaqueta, né? E eu acho que essa questão do impacto da Mulher Maravilha ser maior é porque a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha. Sempre foi, né? Tipo assim... Tem como, a gente tem essa influência, ela voltou com tudo, mas acho que desde pequeno a gente sabia que ela existe e conhece como é que é o uniforme e tal. Tipo, já era um personagem muito grande. A Capitã Marvel eu acho que foi bem modificada e tal, e tá chegando no rolê agora. Então eu acho que ela conseguiu um impacto muito grande, até por isso também, né? Tipo, quem que é Capitã Marvel? Eu não vou falar. E agora, de repente, eu tenho um filme e eu sou fã dela, sabe? Eu espero que não vendam camiseta do Nine Inch Nails na C&A, porque eu quero fazer um cosplay dela grunge, assim, bem só eu mesmo, assim, mas
eu achei bem massa. Assim. Não sei se eu vou chegar a ler os gibis igual eu tentei fazer com a Mulher Maravilha, não, mas gostei demais. Se possível, assistam no cinema, viu, gente? Porque tem uns efeitos assim, legais que ver grandão compensa. Filme de cinema, cinemão. Sobre isso de ela ter outras mulheres em torno dela, eu vi algumas pessoas dizendo poderia ser ainda melhor, poderia ser o personagem do Jude Law ser também uma mulher, mas nesse caso eu acho significativo que seja um homem, justamente pelo que a gente estava falando antes, que ele é a pessoa que fica dizendo que ela não controla as emoções dela e todos esses tipos de ataques machistas que são usuais em determinados tipos de masculinidade tóxica. Então, não faria muito sentido se esse personagem fosse uma mulher, assim, ia só reforçar aquele tipo de visão de competição entre mulheres, de mulher brigando com mulher, e ia deixar de fazer o sentido de ele encarnar esse papel justamente de masculinidade tradicional ali. Sim, ele tem umas coisas assim de achar que ele é responsável pela evolução dela também. Tipo assim, como créditos, se... né? Total. E tem outra mulher também na equipe que as duas não se dão bem, então mostra também que a gente não tem que ser sempre, sabe? Só porque a gente é mulher vai ser tudo pacífico e vamos ser amiguinhas e não vai ter treta, sabe? Então tem isso também, assim, tem vilanias femininas também importantes. Acho que os personagens, no geral, até ela mesma, não são planos, assim, a gente vê as falhas, né, os deslizes de todos, as qualidades e os deslizes, eu acho isso bem trabalhado, assim. Essa questão do personagem de Ló ser mulher seria... tiraria todo o simbolismo de sociedade patriarcal, que é opressora, que quer controlar. Então eu super concordo com o que você falou, Isabel. Pra mim, assim, faz todo sentido mesmo ele estar lá como homem, porque é isso. E tem essa coisa também de que a Esther falou, de que ele acha que ele é quem provém, é ele quem dirige esse poder dela, né? Ele quem diz quando pode, quando não pode. Então tinha que ser homem, gente. Ele fala uma hora, o sangue que corre nas veias dela é meu, gente do céu. E ele fala uma coisa assim, do tipo, o que é dado também pode ser tomado, sabe? Toma cuidado, isso, você tem, a gente pode tirar de volta. Isso a inteligência tinha falado antes, no início. Mas ele também fala o tempo todo. Ele fala depois, sim. É sempre dominante, né? Então sempre precisaria ser um homem, porque é isso, pra mim simboliza isso, essa sociedade opressora. Total. Eu vi gente falando, porque as cenas de ação são ruins. Eu fiquei, gente, toda cena de ação, cara, tem que ser muito foda pra ser boa, tem que ser Mad Max, assim, porque o resto é muito chato. Eu não gostei muito, não, porque assim, eu fico olhando as coreografias, sabe? E como que é filmada, assim. E aí eu achei que foi, tipo, sabe, aquela coisa básica, que você quase nem enxerga o que tá acontecendo, tipo, corte muito rápido, aquela coisa que, tipo, tá, beleza. Aí, por exemplo, não é da Marvel, é da DC, Aquaman. Eu achei Aquaman com umas cenas de coreografia muito boa. A cena que a Nicole Kidman, você chegou a ver? Não assisti. Pois é, tem uma cena que a Nicole Kidman que tá lutando, e é muito legal de ver. Sabe, é um negócio 360, muito doido, assim. Então aí, tipo, por já ter visto essas possíveis, aí eu fico se reparando, vamos ver o que eles vão aprontar pra isso. Aí quando não apronta nada, aí eu falo, pô, então tá. Eu achei que a Brie Larson é meio mais dura, assim, sabe, na movimentação dela. E aí isso também influencia, né? Porque ela não vai fazer nada muito acrobático e provavelmente não vão colocar uma dublê que destoe muito dos movimentos que ela consegue fazer, né? Então... Eu acho que ela tem o poder fodão na mão também, eu não preciso tanto, assim, de... acho que não. Dar muita porrada, sabe? É só jogar foguinho, tá de boa, já vou Ela longe. vai destruir todo mundo. Vem aí, Vingadores. Bom, gente, o filme da Capitã Marvel estreou no cinema no dia 7 de março. Assista, comenta com a gente. Não esqueça que agora a gente tem também um site próprio, que é o www.feitoporelas.com.br. Lá você consegue acessar todo o conteúdo que a gente já produziu ao longo desses anos.
Manda seu e-mail, sugestão para o contato@feitoporelas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud. Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima. Até mais, pessoal. Beijo, gente. Até mais.